Bom, então o documento que a gente teve na semana passada tá na fase 2, né? Como se fosse na parte 2. Hoje na parte 3, vamos tentar continuar a melhorar isso daqui. E hoje, como eu não vou ficar passando muito naqueles erros lá, ou, aliás, as dificuldades que a gente tava vendo, né? Eu vou passar mais vamos ficar mais na relação da prática hoje, né? Em relação ao replay, tentar fazer mais tempo de replay. E daí olhando essas coisas que a gente estava relacionando aqui, né? As fases operacionais, acho que não, né? Cada um isso aqui é meio individual. Vou até escrever aqui. E tá, isso daqui a gente fez, né, na quinta-feira. Eu vou excluir isso daqui só pra não. Tá, aí. Tá aqui. Isso aqui foi o replay que a gente fez na quinta-feira. E daí a gente vai seguir ele. Eu vou tirar a quinta-feira, vou botar o exercício padrão, né? Geral aqui. Daí toda vez que a gente tem que fazer isso daqui, né? A gente tem que pegar e criar. A gente vai pegar tudo, daí marcar as regiões, ajustar ali igual a gente sempre faz. Tentar seguir isso daqui pra ver se tá valendo, tá fazendo sentido ou não, né? A construção disso daqui. Aparentemente tá. Eu não sei se tem alguma coisa pra melhorar. Sempre tem, né? Mas durante o replay a gente faz ver alguma coisa aí, tá? É... Ô Douglas, você tinha falado um negócio do documento aqui do Word. Tem alguma sugestão? Vocês aí, o Mauro, sei lá, o Marcos, pra mudar alguma coisa que tá escrita ou adicionar, né, algum ponto aí? Peraí, deixa eu ver o chat aqui. Não? Eu acho que é isso, né? Eu acho que não tem muito como fugir muito disso aqui. Na minha cabeça, pelo menos, tem muito como sair disso aqui, né? Essa parte das forçadas aqui eu vou separar. Ela em outra página aqui. Aí aqui fica melhorzinho, né? Tá. Aqui no replay a gente tinha feito dia 4 aquele dia. Vocês querem fazer qual dia aí? Quer fazer dia do mês passado? Ou de qualquer outro mês? Ou não? Eu acho que a gente parou aqui, se eu não me engano. Só que esse dia 9 a gente fez 10 minutos e depois adiantou, né? Daí dia 11 eu tenho quase certeza que não fez. Por fazer, né, de terça e quinta. Daí seria dia 18, 16 ou dia 11. Tem algum pra escolher ou não? Por mim, qualquer dia, Matheus. Se for um replay, para mim, qualquer dia tá joia. O Douglas falou dia seguinte. É o dia 11 que tem que fazer, né, o Douglas? A gente fez o dia 9 Isso, só que adiantou. Aí dia 11 que a gente não fez ainda, né? agora que adiantou. Então, beleza. Vou fazer aqui. Esperar ele carregar aí a gente vai fazer um teste hoje. Eu tava pra diminuir isso daqui do cheio. Eu praticamente não tenho olhado muito. A gente já tem um filtrado aqui. Vou aproveitar o replay aqui pra gente fazer o teste. Mudar algumas coisas aqui de novo na tela. Tipo, esse book do cheio e esse times entre. Deixa eu abrir o mercado aqui que a gente vê o que faz. Espera aí. Deixa eu marcar essas zonas aqui. Apagar isso daqui tudo do replay. Bom, tá aqui. Vamos pegar lá e marcar o que a gente tem em relação. Já tem a base aqui de onde pode abrir, né? Mas enfim. Vamos lá. A gente pega aqui e marca esse fundo. E acabou coincidindo com a mínima desse dia, né? Esses fundos, no caso, esse.
Esse daqui teve até volume, né? Não sei porque o replay. Depois eu atualizo o Profit e vejo se funciona o replay de novo no. Aliás, se fosse um volume no replay, mas por enquanto não tá funcionando muito bem, não. Ele pega só dos dias pra trás, né? Esse cara aqui eu vou correlacionar com esse. E se você quiser marcar aqui outra linha, não faz mal. Porque tem uma distância considerável aqui de 10, 12 pontos, né? Acaba coincidindo com a mínima desse cara aqui, com a máxima desses outros caras aqui. Início de volume desse dia. E fica mais marcado, né? A não ser que você entenda essa linha do 733 aqui como um bloco só. Mas aí você que sabe. Máximo, tava fazendo um tempão atrás. Aí aqui, de novo, com essas relações, né? Com esse cara que também ficou bem perto, né? Eu não vou adicionar uma. Poderia, né? Mas seria a mesma situação do de baixo ali. Até porque tem um volume iniciando aqui, ó. Aqui. Não sei se dá pra ver aí, mas. Tem um que começa aqui, vai até aqui. Fica um pouquinho sem. Depois vai até aqui. Mas enfim. Pra mim. Seria a mesma coisa que você marcar que a gente fez ali embaixo, né? Mas. Era mesmo. Esse volume aqui também, dessa região que esse dia inteiro, né? Ficou muito travado aqui, dia 5, ó. Que era o 86. Vamos ver aqui pra trás. Tem esse cara aqui, essas máximas. Daí acho que é isso, né? Não tem muito mais o que fazer. Esse cara aqui também pode ser interessante. Talvez aqui, ó. 2 horas testando essa região aqui do 44. E aí não ficou tão perto, né? Não vou marcar pra baixo porque. Vou sim. Vou estar abrindo aqui no 600. Aí tem essa parte, essa outra parte aqui. Fundo aqui embaixo. E acaba sendo o centro do canal, né? E tava com bastante volume, bastante dificuldade de ficar para baixo disso aqui. Acima disso, depois aconteceria a inversão de polaridade. Normal. Outro início de volume tá. Ó, isso aqui bastante gente marca meio. Não é errado não, mas pode ser melhor aproveitado se. Tá vendo que aqui tem bastante volume? Só que não tem nenhum candle respeitando aqui, né? A não ser esse. Mas eu preferia marcar, por exemplo, aqui. Por mais que não tenha volume, tudo bem que começa outro volume aqui em cima, né? Mas eu prefiro correlacionar com os candles. Sempre que possível, obviamente, né? Aqui, aí vai lá para 15 minutos. E. Nossa, deixa eu botar isso aqui. Deixa eu fechar a janela aqui também, rapidão. Eu voltei. Matheus, aí nesse 555 aí, essa altura, você marcaria também? Mais ou menos aí embaixo, né? 5555. Porque tem um volume aí, ó, Aqui? aí um pouquinho mais acima um pouco. Nesse volume aí, um pouquinho mais para baixo, é isso ali, ó. Tem um fundinho ali, tem um volume um pouquinho maior aí perto. Só de curiosidade mesmo, se é para marcar mesmo. Um pouquinho mais, isso aí tem um pouquinho mais acima. Aí tem um Aqui. volumezinho aí, isso. Aí Não, 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 seria. não. Não, tipo assim, ó. É isso que eu tava falando agora há pouco, né? Vamos pegar só esse dia aqui como exemplo. Peraí. Tem aqui um volumezão que ele tá. Cadê minha caneta? Peraí. Tem aqui um volumezão, né? Que tá nesse bloco aqui, certo? Ó. Ficou meio torto o desenho, mas dá pra entender, né? Aí tem esse bloco aqui. A única região que não tem volume que você poderia encarar, tipo, como um vácuo de liquidez, mesmo pequeno, é esse daqui, ó. Tá vendo que aqui não tem quase volume comparado com o resto? Aí depois começa de novo outro bloco de volume, né? Eu gosto de marcar as extremidades dele, daí que nem eu falei, correlacionando com os candles. Então se eu marcar aqui. Calma aí. Se eu marcar aqui, por exemplo, ó, tipo esse volume grandão aqui, tá vendo? Tá vendo que ele vai ficar uma margem de erro pra mim aqui de, sei lá,
15, 16 pontos, ó. Tipo, eu já Foi aí sei que... Hã? que eu falei 5,5 porque não dá para eu ver o número. Eu vi em cima, era aí mesmo, que pega um fundo lá, né? O outro que andou ali anterior, Ficou assim? é a abertura, né? Pega uma abertura. Ah, entendi. Aqui, né? Era, foi que eu falei 5,5,5 porque eu só estava vendo o de baixo. Era aí Ah, não, mesmo, que beleza. é o Tá. nome. Ah, onde tá maiorzinho aqui o volume, né? Isso Mas aí mesmo. o... Abertura, abertura não, na linha de abertura do. É, Abertura na não. abertura, né? É, abertura. Primeiro É que candle, é. Máxima mínima da primeira hora, na verdade, né? Aliás, dos primeiros 15 minutos. Mas então, eu gosto de marcar por bloco, entendeu? Então, por exemplo, o final desse bloco não é aqui onde está o rosa. O final desse bloco é onde vai estar o vermelho aqui, ó. Ele começa aqui em cima, vem até aqui, tá vendo? De volume, né? Vem até aqui. Aqui que acaba o volume. Só que, tipo, eu marco com os candles. Então, é o início da região, coincidindo com candles aqui, né, de abertura, com esse candlezinho aqui das 10h45, com esse outro candle aqui na frente, com esse outro candle aqui, com esse outro candle aqui, e aí lá embaixo, ó, ou aqui, né, aqui já poderia ser melhor, ó, abaixo desse candle, no fechamento desse candle preto aí, grandão, ou na mínima ali. Eu marcaria o verde. O verde tem duas variáveis aqui, né, tem essa que eu marquei ou essa daqui. E aí, eu evito marcar o rosa porque, como eu falei ali, você vai ter uma linha aqui em cima, que sim, respeitou aqui essa parte da abertura, mas se o mercado estiver trabalhando aqui embaixo, por exemplo, e rompeu essa linha aqui, ó, para mim ainda não rompeu a região mais importante, entendeu? Mas ele rompeu o volumezinho ali, né? Ele pode ter rompido sem volume e tal, tal. Só que eu prefiro marcar as extremidades junto com o candle, junto com o volume, né? Que, aliás, quanto mais toque de candle, melhor. Né? Nesse caso tinha um. Tá vendo que depois não fica muito bom? Daí eu deixaria assim, ó. Aqui em cima é a mesma coisa, né? Se quiser botar uma linha aqui, também não tem problema. Só que daí vai ficar meio. Vai ficar muito poluído pra mim, né? Vai ficar aqui. Ah, não tá tão ruim não. Não tá tão ruim não. Achei que ia ficar pior, mas não tá tão ruim não. Se quiser dividir o mercado de novo aqui em cima, também não tem muito problema. E daí tô separando por bloco, né? Foi esse bloco maior de volume, se você quiser botar aqui. Daí tem um bloco menor aqui do outro volume que eu tinha marcado antes. E nesse centro aqui você tem que ficar meio esperto, né? Porque pode ver que ele não. Ele não. Não é que não respeita, mas o corpo e a mínima e máxima de candle passa muito fácil daqui do meio, né? Daí se você se posiciona aqui no meio, enxergando o mercado aqui nessa amplitude aqui, ó, do azulzinho, vai estar operando um canal. Se está operando a linha vermelha do canal ali, está operando no centro de canal. Aí para você operar e levar um stop é mais fácil, né? Então, eu geralmente marco assim, quando tem um bloco no meio, ou geralmente eu sei que é bastante volume no centro, ou eu sei que não tem volume. Aí Mas é por isso eu, que eu fica não assim. sei. Tá me ouvindo? Tô. Eu não sei se você já verificou ou já usou isso como métrica, mas é muito comum, por exemplo, num vácuo desse de liquidez, de volume, o mercado usar como se fosse um gap a ser fechado, né? Então ele vai, em um dia ou em outro, ele vai e preenche aquela área de vácuo e consolida, né? Às vezes fica lá trabalhando como canal Dentro do vácuo? e dentro do vácuo. Olha, esse bem aqui, tem um exemplo bem aqui, deixa eu tentar marcar para. Ó, essa região aqui toda, não sei se vai aparecer, tá mostrando para você? Tá, né? Tá, tá, tá. Tá, no dia seguinte, ó, ele trabalhou sempre na região de vácuo. Ó, ele fez o maior volume numa região de vácuo e ficou trabalhando, depois fechou em cima da região de vácuo. E geralmente, depois pode ser algo para a gente olhar futuramente, ou você, se tiver curiosidade, ver se isso não coincide com os dias para trás, outros dias. Ele Então, coincide sim. Quando né? tem um Então dia ele anterior e fecha, né? rompe o volume, que nem foi o dia 3 aqui, né, que você tava marcando, esse dia aqui,
Sim, ele vai, tipo assim, ele acumulou, daí fez aquele padrão de acumulação, tal, rompendo o máximo sem volume, tal, tal, tal. Aconteceu aqui topos mais baixos e inversão. Na inversão aqui ele veio, pô, muito forte. Esse dia aqui não dá nem pra contar muito, o que eu acho que deve ter tido alguma coisa, né? Pra acontecer essa movimentação assim, mas enfim. Rompeu uma região de volume e daí, sim, nesse dia em específico, como aconteceu alguma coisa, aparentemente, não lembro o que que era, não deu tempo, né, dele formar volume aqui. Se você pega um dia mais normal ou lá pra trás, por exemplo, aqui, ó, nesse dia aqui, mais legal de olhar isso, eu acho, ó. Pega aqui, por exemplo, ó. Esse dia aqui não tinha nada lá pra trás, a gente já falou disso, né? Não tinha nada lá pra trás. E daí ele tava acumulando aqui mó tempão, ó. Metade desse dia, metade desse dia. Vamos colocar, tipo, como se fosse um dia inteiro, né? Metade desse cara aqui, metade desse dia um. Quando ele rompeu, não tinha muita informação aqui pra trás, ou seja, tinha um vácuo de liquidez aqui, né? Aliás, a marquinha é muito grande aqui. Nesse cara aqui inteiro. Logo ele passou rápido daqui. Quando não tem volume, eu geralmente espero que ele vá passar rápido. Que são geralmente os trades que andam um pouco mais. Um pouco mais não, bem mais, né? E aí eu costumo tentar aproveitar isso daí. Por exemplo, aqui, acumulação. Daí aqui de novo acumulação, um pouco maior. Aqui também acumulação. Acumulação. Daí entrou nessa zona aqui, ó, onde não tinha nada. Aqui, deixa eu marcar de outra cor aqui. Não vai ficar perfeito. Mas ó, essa outra zona aqui não tinha nada, não tinha nada. E aqui até ali tinha um pouquinho menos. Onde é que ele começava a ficar ruim de novo? Ruim não, né? Com um pouco mais de volume aqui nesse cara aqui do 72. Tanto que ele rompeu a região, projetou o canal para cima e deu pullback no 7.2. Pelo menos é assim que eu costumo usar os volumes, né? Com suporte e resistência. E aqui não vai ter mais. Mas quando ele entra numa zona de vácuo, como não foi esse dia aqui, porque esse dia foi muito atípico, né? Em relação à amplitude, ó. 200 pontos, né? Não é muito normal, não. E aí usar o vácuo para conseguir me aproveitar para pegar uma operação um pouquinho maior. Bom, acho que é isso aí. 5 minutos aqui, deve estar normal também. Deveria estar normal, né? Regiões aqui, ok. Aqui pra baixo não marquei nada, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Parece uma região forte aqui, né? Ó. Mínima, depois aqui foi ruim, centro de canal. Esse dia aqui foi bem complicado, ele ficar abaixo do 92. Depois abaixo do 92 começa a ter volume aqui atrás. Esses caras aqui é onde rompiam sem volume, né? Até o bloco do... A partir do 70 até o 61, era rompimento sem volume. Se eu deixar aqui, vai ficar uma média de 12, 15 pontos ali de distância. Essa linha aqui de outra cor. Tá vendo que até aqui empurravam sem volume. E aqui pra cima, acho que tá certo, né? Não tem muito o que mexer, não. Ver como é que ficou Matheus, isso aqui. Oi. eu geralmente eu marco, né? Eu até deixei nos últimos dias de marca volume pelo volume price, não pelo volume profile. Mas na aba resumo de 30 dias para trás e lá consegue verificar de ordem crescente ou decrescente, por exemplo, o preço que mais absorve compra, que mais absorve venda, os preços que tiveram mais volume, Dá pra marcar sim. né? Então aí eu colocava muito onde que tinha mais interesse comprador, mais interesse vendedor, enfim. Eu não gosto muito porque ele fica acumulado, né? Eu Então gosto de ver ele ele dá por essa dia. ordem. É. Mas exatamente para quem quer olhar. Tem gente que marca separado, né? Não só o volume, mas aonde absorve mais compra, aonde absorve mais venda, enfim, para um Isso. retorno ali, ver se mantém o padrão ou não. Um tempo eu cheguei a usar dessa forma aí. Mas eu prefiro usar por dia. Mas também funciona da mesma forma. Não fica muito, não fica muito diferente, não. Do que a gente já vê aqui, né, em relação a isso aqui. Mas é legal ver, porque daí você tem uma noção um pouco maior de onde pode travar, né? O que pode acontecer. Bom, Isso, é um pouquinho mais 5 detalhado. minutos. Tá, tem um volumezão aqui no 20.
Máxima foi no 27. Não. Ver aqui o que está acontecendo no 4P. A gente tem algumas zonas, né, um pouco mais detalhadas aqui. Pode bater o olho, dá para perceber algumas regiões um pouco mais sólidas aqui no 4P, né? Essa região aqui de cima. Esse cara vem até aqui. Tá marcado. É uma região que pulou aqui, passou, né? Reto. A região pode ser meio chata aqui. 66. Vou deixar aqui na... Tá. Vamos lá. Vai isso aqui no replay também. E nos 5 minutos. Bom, a gente está tendo uma abertura que vai ser provavelmente no 99. Isso no leilão, né? De iniciozinho ali. Ele já está abrindo abaixo. Deixa eu voltar aqui. Já está abrindo abaixo da região onde a gente esperava o rompimento de pivô desse cara aqui, né? Ele está rompendo, no caso, o pivô dessa perna de baixo aí. Aqui. Se ele está rompendo isso daqui, a gente já tem que começar a usar um pouco a imaginação, né? Se ele está rompendo para baixo, a gente espera que... Aqui já vai estar completando essa perna, provavelmente. Deixa eu medir direitinho aqui pra vocês verem. A gente faz tipo isso daqui, né? Ó, tá cravando lá. Então, se ele vai abrir ali em si, já completando esse alvo, pelo menos no leilão inicialmente, né? É difícil que ele vá mais uma frequência para baixo logo de abertura, assim. Logo de cara, né? Então, o que pode começar a acontecer? O leilão já começar a voltar. Eu não gosto de atuar em leilão mais, já atuei algumas vezes, mas eu não gosto muito não. Prefiro esperar abrir. Se eu já sei que ele está completando o alvo no leilão inicial, vamos dizer assim, eu espero que ele venha recuar no leilão, né? Se ele começar a abrir abaixo dos 600, também não tem problema, pode acontecer. E daí eu tenho que ficar esperto ali com 92, que era a região que a gente estava marcando agora há pouco, em relação ao volume e em relação à inversão de polaridade, ou região de suporte e resistência, né? Tá. Pra cima ele não vai abrir, a gente sabe porque tá lá no 600, né? Pra ele abrir pra cima, teria que subir aí praticamente 80 pontos. E não é muito comum também isso acontecer nem no leilão, né? Mas se fosse abrir pra cima, vamos fazer o cenário daqui, a gente poderia esperar o quê? Abrir ou com gap menorzinho aqui no 51. É uma região um pouco mais fortezinha também. Depois tem esse cara aqui no 66. Se ele estivesse abrindo aqui nessa região aqui, ou até aqui, dava para esperar já, de repente, uma forçada para baixo, testando essas regiões aqui azul, ou a primeira região amarela. Se ele estivesse abrindo aqui para cima, poderia considerar isso daqui um rompimento de pivô, talvez, em fractal menor. Daí replicar essa perna toda aqui para cima, ou acontecer antes, né, o pullback no pivô, que acontece bastante. Que é uma região chata também, né, ficando acima disso daqui tudo. Ele deveria vir buscar novos patamares aqui para cima. Que também é uma zona que fica meio limpa, né. Aqui aparentemente não teve nada, ó. Daí para ele voltar para cá deveria ser meio rápido. Caso ele abra aqui, né, e tenha força compradora, ou caso ele abra no 50% dessa perna aqui, que é praticamente o azul ali, 61.8, né. Mas não é o nosso caso aqui. Ele está abrindo aqui no 600, rompendo o pivô de baixa, completando o alvo já aqui, né, 100% de Fibonacci, depois da alternada. Se ele está completando essa perna inteira aqui de baixa, a gente já sabe que uma perna inteira de baixa pode ser considerada uma perna de impulsão. Se está sendo uma perna de impulsão, teoricamente deveria acontecer retrações dessa perna aqui. Pode acontecer no 38.2, no 50% ou no 61.8. Nem sei se 50% é aqui, mas só estou ilustrando, tá? Se quiser medir isso daqui, daí vai ter que pegar um Fibonacci do zero aqui, né, como se fosse a perna, do candle aqui, o último candle, até a abertura do 600, lá onde ele está tendo agora. Então a primeira retração dele seria próxima aqui do 31, depois do 41, depois aqui teste em pivô rompido, né, no 51,
O que, se abrir no 59 e já vir pro 51, eu acho bem improvável. Até porque a gente não vê acontecer movimento de 50 pontos reto, sim. E logo de abertura, né? Mas a gente já sabe que está completando um alvo e que onde ele vai abrir ele pode ser uma região um pouco mais travada por conta dos volumes aqui atrás, ó. Ele está abrindo aqui no 600, né? Como a gente tem menos probabilidade dele vir mais para baixo ainda fazer duas frequências, porque essa perna aqui tem, ó, 82 pontos. Daí aqui até aqui tá dando 82 pontos, que tava cravadinho no 100% lá. É difícil ele já abrir e fazer mais 82 pontos ou 40 pontos para baixo, né? Não é muito normal isso acontecer. Ele já tá completando aqui. Tem essas zonas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que era uma zona meio chata aqui nesse 12, né? Que o volumezinho dela vai até ali a região do 28, mais ou menos. E ver o que vai acontecer em relação ao fluxo, né? Aqui é uma zona meio chata de se operar, por conta de tá no meio do nada, tá em regiões importantes ali atrás. Não só nesse dia 4, né? Mas dias para trás também. A gente só tem que entender que abrir e já vender logo de cara pode ser meio complicado, né? Tanto pela volatilidade quanto pela região que ele vai abrir. Se ele abrir no 600, é muito difícil dele já vir abaixo. Se ele abrir tipo no 630, que pode acontecer no leilão, daí ele vir completar o pivô, pode ser mais normal, né? Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Abrir lá para cima eu acho que não vai abrir. Abrir aqui próximo de fechamento ou acima do fechamento anterior é muito difícil acontecer. Vou avançar aqui um pouquinho pra gente não perder tempo esperando abrir. Ó, mas já tá fazendo preço lá no 19,20, ó. Que era próximo da região que a gente tinha como região de volume, né? Tá, abri o cheio já aqui. Daí nessa abertura do cheio, o que a gente tem aqui? Isso aqui é interessante, né? Ó. Os caras tentando forçar pra cima até o 20. Do 13 até o 20 com 90 lotes. Evidentemente o book tá bem vazio, mas não é normal acontecer. Logo depois já trouxeram do 20 até o 13 de novo. Daí a partir desse 13 aí já não consegue fazer muito preço acima dessa região do 20 que a gente tá vendo ali. Olha só quantos blocos já formou no 4P em tipo, sei lá, um segundo de agressão. É meio tenso, né? Meio tenso. Cada aí de operar aí. A gente está tendo aqui, evidentemente, mais agressão de venda. Tudo bem, aqui no Times in Trades parece estar mais verde do que vermelho, se for ver assim. Mas a efetividade de venda é muito maior do que a de compra, né? A gente viu isso pela tentativa de rompimento do 20. Toda vez que tocava no 20, 19,5, o negócio já vinha parar no 13 praticamente instantâneo. Não dava nem 10 segundos de tentativa. Ou seja, os gastos que estão ocorrendo nas agressões e filas de venda estão sendo mais fáceis de empurrar o mercado para baixo. Acabou de romper mínima aqui. Tá, daí mesmo que tenha passado, sei lá, um minuto nem um minuto, né? Porque demorou um pouco mais para abrir. Você tem um canal muito bem desenhado aqui, não tem? Ó? Ele acabou de ser rompido, aparentemente com mais facilidade de venda. Aí você vai lá e projeta ele para baixo. Peraí, aqui tá a mínima dele, né? Projeta ele para baixo, ele de certa forma foi completo, né? Aqui no 601. O que pode acontecer agora é ele for lá e cadê a canetinha? Ficar trabalhando aqui no outro canal projetado, né? Testando essa região, não conseguindo ficar acima, porque o interesse aparente era de deixar abaixo disso aqui tudo. E vamos ver o que vai acontecer. Ainda tem o mini para abrir, já só passou um minuto de mercado e já deu bastante informação. Ó, toma até o 10, volta pro 3 praticamente instantâneo de novo. A mesma coisa que estava acontecendo lá no 20, né? Agora chegou na abertura do leilão que ele estava tendo. E aí tem essa região do 92 que a gente tinha marcado antes.
90 com 92, início de volume, né? Hum, hum. Ó, aqui tá sendo a única vez que a compra consegue fazer. Eu vou tentar pausar menos, tá? Pra ficar um pouco mais rápido e simular um pouco melhor as coisas que acontecem no mercado ao vivo. É a única vez que tá testando uma região do mesmo formato de venda de antes, né? Um pouquinho reduzido, só que já conseguem fazer book para cima um pouco mais fácil. Numa região aqui que tinha volume, né? Tinha dificuldade de ficar abaixo antes. Eu não vou conseguir tomar ainda aqui, eu acho meio perigoso. Pra ser bem sincero. Até dá, né? Só que como a gente tá vendo a facilidade de venda muito grande, primeira vez que aconteceu a aparecer um pouco de tentativa compradora ali, conseguir empurrar um book um pouquinho para cima, eu não acredito que tipo vai ser um negócio muito fácil, vamos dizer assim, de não de executar, porque executar dava tempo aqui embaixo, né? Mas eu digo de carregar o trade. Ele teria que romper esse 92, ele veio para cá com bastante agressão de venda e veio rápido, né? Sem praticamente interesse nenhum comprador. Então, o que você espera aqui que é voltas em regiões importantes. Como foram o topo desse canalzinho projetado para baixo, né? Que tava tipo um negócio assim. Canalzinho aqui, ele sendo rompido. Essa região aqui em cima. Esse bloquinho aqui que teve um pouquinho mais de volume no cheio, né? Agora com o mini aberto aí dá para ter um pouco mais de clareza do que pode acontecer. A gente viu, vou ter que pausar. A gente viu os caras comprando aqui embaixo e fazendo o preço um pouco mais fácil do que antes, só que a gente não viu agressão contínua, né? Essa ida aos 600, sinceramente eu não gostei muito. Não me convenceu muito assim, não, de tipo ia dar uma operação longa e tal, né? Se você quisesse usar esse pullback encarando a primeira perna de baixo, como uma retração de 50 ou 1.8, aí beleza. Mas eu prefiro atuar a favor da tendência, né? Porque pode me dar um risco retorno muito melhor e muito mais fácil. A gente tá vendo o mercado cair mais fácil já faz tempo. O que deveria acontecer para que o mercado... Quer dizer, qual que é o desenho mais padrão que vocês veem quando ele vai inverter, ou que fica mais claro para enxergar a inversão? É alguma coisa desse tipo aqui, né? Ó. Se a gente for pegar um exemplo qualquer aqui, deixa eu desenhar uma luzinha branca aqui. A gente vai ver um mercado assim. Um mercado assim, ó. Fazendo topos lá e tal, né? Normal. Daí ele começa a perder um pouco de frequência. No caso, acumular ali um pouco mais. E aí começa a fazer isso daqui. Principalmente. Né? Eu desenho um mercado aqui mais amplo. Ou se você estiver enxergando isso num fractal menor, também vai dar na mesma. Mas a gente tem que... Isso aqui, se você for encarar isso daqui como intraday, você tem que entender o que aconteceu nessas pernas aqui que eu vou pintar de verde. Peraí. Entender o que aconteceu nessas regiões aqui. Para daí conseguir comparar essa região que eu marquei em uma bolinha vermelha, conseguir comparar com isso daqui, né? Que seriam alguns passos que a gente está tendo ali no documento que a gente já vai para lá. É muito difícil você acertar uma inversão longa e clara assim quando acontece isso daqui, ó. Tipo, aqui aconteceu a mesma coisa? Em desenho no 4P, sim. Só que, tipo, não passou nem 3 minutos, né? Aqui embaixo. Muito pouco tempo. Se você tem uma leitura um pouco mais afiada, um pouco mais de experiência também, daí não tem problema aproveitar retrações. Eu não gosto muito até hoje. Mas sim, aconteceu a mesma coisa, né? Ó, teste e tal, isso aqui encarando um fractal pequeno. Isso aqui eu tô falando de um fractal não tão grande, mas também não tão pequeno quanto o 4P, tá? Isso aqui é um desenho que eu tô desenhando para vocês que acontece praticamente todos os dias. Onde você vê lá uma perna de expansão, depois lateralização, né? Canais, pode ser canal de alta ou canal de baixa, menos inclinados.
depois canais mais lateralizados assim, depois aqui começa a aparecer topo duplo, topo triplo, já não consegue mais fazer preços acima, daí começa a desenhar tipo um triângulo, como se fosse, e começar a agredir mais, tem menos pressão de compra, mais pressão de venda, e aí sim você consegue ter uma clareza um pouco maior de onde que ele pode vir, né? Se perder esses fundos, por exemplo, e buscar novas regiões lá para baixo. Nesse caso aqui, sim, aconteceu o desenho parecido com o que eu desenhei agora. Só que nem eu falei, ficou muito pouco tempo aqui. Né? O que eu espero que ele faça para que daí sim eu comece a pensar tipo, ou num canal mais amplo, ou enxergando isso daqui como possíveis inversões para ficar vendendo em máxima e comprando em mínima aqui. Se isso aqui for uma mínima ou se isso aqui for uma máxima, né? De novo, a gente está muito, muito cedo no mercado ainda. Mas eu esperaria que acontecesse isso daqui, ó. Eu vou desenhar de amarelo. Não. De rosa aqui, ó. Ele pode vir testar aqui o 61 dessa perna, que deve ser mais ou menos por aqui. Após esse teste aqui, a gente tem que ver se ele vai romper esse 61. E se ele romper, como é que ele vai romper para vir testar o 26,4% ou 0%. Tá. Se ele vir testar o 0% e a partir daqui ter menos agressão de compra, talvez menos cancelamento de fila de venda, mais absorção aqui em cima, eu posso imaginar que isso aqui é um reteste em máxima com menos intenção. Daí tem lá desinteresse em pontos. Porque se não tivesse desinteresse de venda aqui embaixo, não teria parado o mercado aqui, né? Continuaria assim. E se não tivesse desinteresse em máximas aqui após isso aqui que a gente está imaginando, ele iria romper. Simples assim. Tipo assim, pra mim é meio lógico, né? Se você tem interesse na ponta vendedora, não tem como o mercado ficar lateral. Se você tem pressão de venda contínua e não tem desinteresse, para mim ele faria isso aqui. Só que o que está mostrando aqui? Que ele ficou de lado, ou seja, perdeu um pouco da pressão. É normal? É normal, porque acontece retração. Mesmo no fractal pequenininho. Daí, beleza. Isso aqui tem essa relação aqui do 61.8, se romper ele podendo vir até aqui, né? Que é literalmente a extremidade do canalzinho, que deve ser o 26.4. Daí, se ele romper esse cara aqui, é 0%. Daí não tem jeito. Tem que ver como é que vai ser o teste aqui no 26.4 ou no 0. A partir desse cara aqui no 9, no 10, no 11. Daí tem outro... Eu acabei apagando o desenho inteiro, mas enfim. Tem outro cenário que é ele respeitar essa região, que aqui está próximo dos 50%, acredito. Aqui em cima, 61.8, igual a gente tinha desenhado. Né, nessa região aqui. Daí ele pode acontecer o cenário inverso, né? Ele pode, ao invés de romper e testar o 26 e o 0, ele pode vir aqui para baixo também. É igual eu falei na aula, na parte 2 ou na parte 1, eu acho, não lembro mais. A gente vai ter que desenhar as possibilidades aqui, só que a gente tem que desenhar tanto a ponto que não precise parar o mercado e fazer isso, né? Até porque lá na hora a gente não vai ter o pause. Nem a caneta. A caneta tem, que vocês podem desenhar pelo Profit, né? Mas enfim. Se ele começar a negociar aqui, que é o que já está acontecendo, por sinal. Ele já está tendo exaustão de compra, tanto no cheio quanto no mini aqui, né? Vindo testar os 600 e negociando a 7, sem interesse aparente aqui, né? Em contínuo de compra, igual estava tendo, nascendo aqui. Que também não foi aquele interesse absurdo, né? A gente está vendo um dia que já é mais vendedor, né? Muito mais fácil de vender desde a abertura. Se isso daqui se concretizar e continuar assim, o que eu vou conseguir imaginar aqui? É o que a gente estava escrevendo aqui naquele dia, sobre a forçada aqui embaixo. Ó. Quando que acontecem as forçadas de fluxo? Quando ainda não deu exaustão, entre na média de 2 a 4 vezes antes disso aqui. A gente só viu quantas exaustões até agora? Uma exaustão só de compra. Teoricamente, a forçada não acontece quando tem lá de 2 a 4 exaustões no meio de vamos dizer aqui, ó. Primeira exaustão está aqui, segunda exaustão aqui, terceira exaustão aqui e quarta exaustão na máxima, por exemplo. Aqui é muito menos provável de acontecer uma porradona para cima e ser uma forçada do que acontecer, vamos dizer, entre aspas, do nada, né? Tipo assim, deu uma exaustão aqui, chegou até aqui, deu outra exaustão, e aí o fluxo morre, fica naquela coisa estranha aqui quando você não sabe se é uma exaustão ou não, e aí sim vem uma porrada para cima, só que sem volume. O que acontece após a segunda, ou terceira ou quarta exaustão, pode ser que venha uma forçada que acabe te enganando. Tipo, nossa, foi uma forçada, vou vender.
Só que na verdade foi continuação de interesse. Interesse contínuo de compra ali em cima, né? Então, um pouco de cuidado. Aqui, e também tem que saber avaliar as regiões para saber. Uma forçada não acontece no meio do nada. Ela geralmente está cumprindo algum alvo, está cumprindo alguma retração. Ela não vai acontecer no meio do nada. Mas nesse caso aqui só deu a primeira exaustão agora e já está numa região importante, que é o 50 com 61.8. Já estou vendo exaustão de venda aqui, de novo, pela primeira vez. Exaustão de compra, aliás, desculpa. Pela primeira vez após essa perna de alta aqui. Se isso aqui está acontecendo, e eu estou imaginando um cenário que já foi de alta que a gente já criou, o cenário de venda seria testes nessa região, menos interesse comprador, stop deveria ficar atrás disso daqui, porque se ele romper o 61.8 para ele vir testar o 26.6, depois o zero, a chance é muito grande. E ele completar essa perna aqui para baixo, né? Que daí ele rompe esse pivô, e daí faz essa perna para baixo. Deixa eu mexer um pouco no profit aqui, peraí. Rompe esse pivô aqui, retração padrão, e daí vem para romper. Só que se ele vem para romper, a gente já sabe operar um pivô. Ele deveria replicar essa perna aqui lá para baixo. Se fosse pegar essa perna maiorzinha, né? Deveria ir lá no 64, ó, que era uma região também que a gente marcou como azul. Tá, se ele vier para cá, esse é o segundo cenário, né? O cenário de queda. Daí depois desse cenário é vamos dizer, o passo 2 após a imaginação que a gente está tendo aqui. Eu vou desenhar outro cenário aqui, o cenário de verde, que seria o cenário que ele está rompendo essa região aqui e testando máxima. Esse aqui era o primeiro cenário que a gente fez, esse rosa era o segundo, né? Aí, vamos lá, dentro do primeiro cenário já tem outra variável que seria... E se ele romper essa região aqui, ó? Vamos considerar que ele veio com intensidade aqui nesse cara, ou seja, estava formando um fluxo legal para rompimento dessa região aqui. Consequentemente, para ele testar o zero é muito fácil. E para ele ficar acima do zero, se estava nascendo o fluxo de compra aqui, é mais provável que continue até aqui, né? Porque é uma regiãozinha pequena até. Não tem muito ponto aqui dentro. Para ele continuar uma agressão do 12, ali, do 13, que seja até a máxima, que é bem fácil. Então, se ele ficar acima e começar a negociar acima desse cara aqui, com, sei lá, muita exaustão de venda, absorção de venda, desinteresse de venda, aparecendo mais comprador, daí eu vou imaginar o quê? Eu vou vender aqui após ele ficar acima? Não, né? Eu vou querer que ele venha buscar o 33, ganhe 33 e vá para o 51. De novo, rompendo o pivô, né? Daí a gente tem a variável daqui de baixo, que é, ele pode vir até aqui e fazer esse cara aqui após o rompimento do pivô. Ele pode. Se ele não fizer isso daqui, que era o que a gente fez aqui, era as duas variáveis, né? Se ele inverter, que era a primeira variável, ou se ele romper, que é a segunda variável. No caso rosa, a gente está vendo se ele inverter, que é a primeira variável, e se ele não inverter, que seria a segunda variável. Ele pode vir testar essa mínima aqui e não completar a frequência que a gente espera, né? Completar essa amplitude, na verdade, aqui dessa perna anterior, que seria o alvo dele ali no 64. Se ele não fizer isso, ele parou na metade aqui de onde ele deveria ir, formando aqui um possível fundo duplo, que daí volta lá para o desenho que a gente estava fazendo agora há pouco. Aqui, ó. Que estava o mercadinho vermelho aqui, né? Topos mais altos e tal, depois começa a ficar lateral, 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 e aí, né, isso aqui que vocês estão vendo aqui. Isso aqui acontece tanto em topos, né? Ou acontece em fundo, só que invertido, assim. Então, tá, se acontecer isso daqui nesse cenário rosa, vai ser esse cara aqui. Se aconteceu a variável 2 do cenário rosa, não vai ser isso daqui e vai ser isso daqui. Rompimento de pivô e andando a perna. Se acontecer a inversão ali na máxima do dia até então, pode ser uma operação de canal, que a gente já sabe que é isso daqui. Se não acontecer, pode ser o quê? Rompimento de pivô, rompimento de canal, projetar o canal para cima, tem álvula para cima. Então a gente já sabe tudo o que o mercado pode acontecer. Só que, tipo, na hora da operação eu não tenho tempo para ficar imaginando isso daqui. Eu já tenho que saber isso daqui. De novo, daí como é que eu sei isso daqui? Base de mercado. Daí depois que a gente sabe isso daqui, a gente consegue jogar melhor a probabilidade em cima do fluxo aqui, ó. A gente está vendo que aqui está na relação de Fibonacci dessa perna. A gente está vendo que era o 50 aqui, o 61.8 aqui em cima. Se romper esse 61.8, ia vir testar a inversão de polaridade no 23.6. Se rompesse 23.6 era 0%, não tinha como. Então, a gente desenhou isso tudo na nossa cabeça, mas baseado numa técnica, né? Não inventei isso daqui do nada.
Então, se eu já sei o cenário que ele pode acontecer, eu vou lá e relaciono o fluxo com isso, comparando com o que está acontecendo lá atrás. Daí aqui, ó, a gente já fez esse daqui, a gente já fez esse, já ajustou tudo direitinho, né? Já fez o panorama pré-mercado, está fazendo o panorama intraday, vamos dizer assim. Eu não sei se talvez colocar isso aqui no 2 não seja interessante, talvez tenha que colocar lá para baixo, após o 7, né? Perceber regiões no intraday, se já tiver aberto, no caso a gente já percebeu, marcou os canais, marcou o que pode acontecer. Fluxo nas regiões importantes do dia, mais fluxo nas regiões importantes do dia passado. No caso aqui estava em relação a volume, eu acho, né? Ciência de comparação com o que aconteceu antes, intraday, que é o que a gente está fazendo agora há pouco, como é que o mercado estava chegando naquela região desde a abertura, que no caso para mim era mais vendedora, mais fácil do mercado cair. E começar a pensar nas probabilidades do dia e o risco, né? Que é o que a gente está fazendo agora. O que pode acontecer a partir do cenário que ele está me dando ali. Daí a gente desenhou as coisas ali. Daí agora o intraday e fluxo mais região, a gente já sabe a região, já sabe o que pode acontecer nas duas variáveis, alta ou baixa, e dentro das duas variáveis tem mais duas subvariáveis que a gente acabou de fazer. Se romper máxima, se não romper máxima, se romper pivô, se não romper pivô. Não tem outra coisa para acontecer. Se não acontecer nenhuma disso daí, você já vai saber o que fazer porque vai virar um canal. Então, aí você vai lá e agora a gente começa a parte aqui, né? Comparar os preços do mini com o mini suporte, que a gente estava falando na outra aula, que era a absorção menorzinha, né? E videogame, de certa forma. E é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer agora aqui. Alguém tem dúvida em relação ao cenário projetado? Matheus, Oi. esse cenário agora, para mim, é um divisor de águas e é onde eu acho é o pior cenário, o cenário mais crítico na abertura do mercado. Porque se 50%, essa volta de uma pernada de baixa, e com essa exaustão, ela poderia dar indício de uma tendência, né? O mercado voltar a cair. E tomar e bater aí também, parece-me que o stop fica solto. Então, o que tu precisa ver de fato? Porque vai ter que entrar para saber, né? Porque, por exemplo, se for um mercado de tendência de baixa, teoricamente ele iria recuar daí, que está dando um cenário, uma exaustão, né? Aí você pode entrar, né? E se não for, e o ponto mais forte é o 11, você pegaria um stop. Se não entrar, perde a operação. Como é que tu enxerga isso? Para mim, é o cenário que mais me dá ansiedade, assim, mais... Na grande parte das vezes, eu vou tentar me colocar no seu lugar como iniciante, tá? Mas, tipo assim, pouca margem, operando um mini, tentando entender o que tá acontecendo nos primeiros 5 minutos de mercado. Eu não faria operação. Tipo, na grande maioria das vezes, eu deixava passar. Depois de um tempo, quando você começa a ficar mais acostumado em relação ao que pode acontecer e aceita o risco de levar um stop ali de 6 pontos, de repente, né? Daí você querer fazer essas operações, eu acho que vai de encontro à sua planilha. Tipo assim, eu tenho na minha planilha lá regiões não, é tipo formatos, né, de operação que mais dão certo / que mais dão pontos. Que no caso, geralmente para mim, são inversões de fluxo em cima de regiões importantes com um padrão de fluxo ali diferente do anterior. Daí são, vamos dizer, o setup o melhor para mim. E daí eu vou lá e executo dessa forma sempre. Daí tem uma parte da planilha que eu, tipo assim, eu separo lá dentro da margem e dentro da... Separava, né? Hoje eu não faço mais isso. Separava dentro da margem ali, tipo, 20, 30% do que eu tinha do dia ou do total que eu fui acumulando no mês ou na semana para fazer, tipo, rompimento. Eu já sabia que era ruinzinho para mim. E para fazer operações de menos certeza. Certeza nunca vou ter, né? Mas de menos probabilidade, vamos dizer assim. Né? Então, separava ali, tipo, 15 e 15, sabe? 15% para rompimento, 15% para essas operações. Os outros 70% era só nas que eu acreditava mais. E, tipo, se não acontecesse igual o que eu já estava treinado para fazer, eu não fazia. É simples assim. Tipo, podia ficar até 10 horas da manhã sem fazer nada e, tipo, não ia fazer, entendeu? Entendi. Então, eu vou reformular minha pergunta. Nesse cenário aí, o que te faria entrar, né, nessa operação acreditando que seria uma tendência de baixa?
e não o mercado lateral, indo testar máxima. Tá, eu preciso ver aqui, o padrão de fluxo você já conhece, ó. Eles estão batendo aqui bastante? Teve ação de compra? Sim. Passa do 97 fácil após bastante agressão e consumo de liquidez de 3 vezes a fila do mini? Não. Não consigo bater ainda. O que eu preciso ver aqui? Continuar esse cara aqui, só que liberarem espaço aqui para baixo. O que não vai acontecer agora, né? Porque daí, de novo aqui, você tem que inventar outro cenário. Menorzinho, bem menorzinho. Se ele tá fazendo isso daqui não é uma perna de impulsão? Teoricamente, ele tá voltando aqui numa inversão de polaridade. Do projetado desse canalzinho aqui para cima. E dá bem aqui, onde ele parou. Se tá acontecendo isso daqui, não tô conseguindo passar do 7, eu vou ter que bater a 7, se eu for bater mercado agora, né? Bater a 7 para sair a 2, para sair a 3,5, daí para mim não vale porque o stop até então deveria ficar aqui em cima, que vai ficar solto, igual você falou, porque aqui não tem nada. Ó, tipo, não tem um fundo ali, né? Só que tipo, colocar o stop bem no 602 é meio furada. Eu gostaria de colocar ele acima dessa região aqui, que foi uma região que teve mais problema para romper, depois não consegui ficar acima. Só que para eu colocar meu stop ali em cima, eu tenho que aceitar pelo menos 6, 6,5. A partir da onde? Do 604. Só que não tá no 604, né? Então não tem o que fazer. Se chegar no 604, liberando essa região aqui de baixo, já vendo que estão batendo, o book de compra já não fecha mais tão fácil para cima, daí eu vou lá e vou agredir. Vou botar minhas ordens aqui e vou começar a trabalhar aqui. Olha só aqui, ó. Não tava virando a 7, né? Daí era só onde veio parar. Veio parar no bola e meia já. O cara bateu a 7 e já tá desesperado aqui. Mas, tipo, a análise que a gente tá fazendo aqui é uma análise muito pequena, mas tem que ver que eu vim lá de trás, né? Eu vim desde lá do fractal maior pro menor. Eu não fiz ao contrário. Tipo assim, o que eu tenho que fazer aqui pra entrar? Vou ver o fluxo? Não. Eu já fiz muita coisa antes de ver o fluxo. Ó, empurraram o mercado até o 603, 61,8 de FIBO. Estão tomando já e o book do 4 já não vira mais. Aqui tá no 604, eu consigo stop. Vai ficar meio ruim ainda, ó. Vou ter que aumentar 1,5, vou ter que stopar com 7 pontos aqui. 1,5 a partir já da reestruturação do stop, né? Vou ter que aumentar aqui 7 pontos se você for tentar bater aqui em cima. Região também um pouquinho mais legalzinha aqui da região. Os caras batem a 4, volta para 3 muito rápido, ó. 4 já não fecha, tenta tomar 4, volta para 1. Região melhorzinha, só que tipo, você tem que acertar o stop de novo, que não eu falei. Com o mini aqui iniciando, não faria. Porque o stop ia ficar de 6,5 pontos, 7. Se você levar um stop desse aí, pode ser que você nem consiga fazer a próxima operação. Eu, na minha conta, eu faria isso aí. Daí agora a gente tem que lembrar lá do que eu tava desenhando agora há pouco. Eu não vou pausar, tá? A gente desenhou um negócio aqui. Uma bolota verde aqui, uma bolota verde aqui. 61,8. Se rompesse, 23,6. Se rompesse, 0. Que não é o que tá acontecendo. Ele veio aqui e testou 61,8, que o cenário era voltar para tentar romper mínima aqui embaixo, ó. Daí meu alvo era onde? Primeiro alvo aqui que podia me dar um pouquinho mais de problema era no 92. Ia me dar uma média de 10 pontos, né? Segundo alvo, teria que ver o teste em mínima. Se rompesse mínima, daí ia ter que alongar isso aqui. Ó, o 7 aquela hora tava travado, né? A gente tava vendo que não deixavam passar muito fácil abaixo dele. E já não tá mais tão duro assim, né?
Eu consegui vir testar o 3 e tal. Deu uma perninha de baixa, primeiro alvo foi completo. Primeiro alvo com frequência completo. Eu não acredito que ele vai fazer uma frequência para baixo por conta do volume de venda que tá entrando aí, ó. Daí ele pode voltar até onde? Até próximo dos 600. Se ele ficar acima dos 600, ele tem a chance de vir romper esse pivôzinho formando 4P e testar lá o 11? Tem. Daí tem que tomar cuidado com isso aí. Que é o que a gente falou na aula anterior. Onde é que você vai posicionar o stop agora que você já está posicionado, né? O stop gain, no caso. Ou a pessoa que está querendo entrar na operação ainda, daí o stop dela poderia ficar acima dos 604, né? Só que, de novo, se ela está batendo aqui... Eita. Tá batendo nessa região aqui, stop 604 seria mais 7,5 pontos ali no mínimo, né? Tomando o topo do box aqui daria 6,5 pontos, 7. Já ficaria um pouquinho mais legal também. Tomam aqui a 600, não conseguem fazer preço igualzinho foi no 4. Aí eu começo a acreditar um pouco mais no rompimento desse pivô aqui menorzinho que aconteceu, replicando essa perna para baixo, mais 10 pontos. Mais 10 pontos a partir daqui do rompimento. Vai dar mais ou menos ali na... Aqui, não. 10 pontos, vai dar lá no final. 9 pontos, 10 pontos que foi a perna que deu. Vai ser a... Se quiserem replicar isso aqui, vai ser basicamente... Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui, peraí. Tem duas formas de fazer isso aqui, tá? Se você quer ver essa perna aqui, ó. Essa daqui inteira pra frente, é só você botar ele no mesmo lugar e apertar de novo, porque do 100% ao 0, ele vai ter 10 pontos, e do 0 até a primeira perna que você pegou tem 10 pontos também. Se você quiser fazer isso aqui alternado, também não tem problema. Você pode vir aqui, pegar isso daqui e replicar onde ele estava, só que daí você não tem que mais ver geralmente quem coloca o 0 aqui é que tá atuando no rompimento, tá? Se a pessoa conseguiu agredir aqui, o 0 dela deveria ser aqui. Que daí ela conseguiria pegar essa perna aqui, essa amplitudezinha para baixo, né? No caso, desde daqui até aqui mais 10 pontos. Mas, se você está operando rompimento disso daqui, colocaria o 0 aqui. No caso, sua agressão aqui é 93, por exemplo. E daí teria que replicar a perna para baixo. O que eu acho pior, né? Porque eu não gosto de fazer rompimento. Ó, de novo, não consigo ganhar a região. O que me faz acreditar que ele não vai romper essa mínima? Por enquanto, nada. Mas o fluxo tá morrendo. Tá, mas eu tô seguindo a técnica da base que a gente já sabe lá atrás, né? Que deveria, se romper isso daqui, deveria replicar essa perna aqui de 36 pontos lá pra baixo, ó. Vai dar lá no azul, né? Que a gente tinha visto, a linha azul que tem aqui embaixo. Ó, veio com uma pancada aqui sem exaustão contínua, né? No caso, aparecendo meio que do nada, vamos botar assim. Isso aqui deveria ser rompido, ó. Esse daqui foi um rompimento interessante? Não foi. Por quê? Veio meio forçado, aparentemente. Não conseguiram renovar a mínima. Já estão tomando acima da região que era a mínima anterior. No 84, no caso. Já estão levando o preço para 87. Daí que eu vou ter que imaginar aqui de novo. Eu não tinha desenhado um negócio assim, ó. Tá, se ele vir aqui e rompe mínima, o que ele tem que fazer? Ir buscar lá a linha azul. Se ele não... É a variação 2 desse mesmo cenário. Se ele não acontecer isso daqui, o que pode acontecer? Teste em mínima, e daí início daquele desenho lá que a gente estava falando para você, falando para vocês. Daí, se está acontecendo isso daqui, a minha probabilidade vai diminuindo dele replicar essa perna aqui e aumentando dele replicar essa perna aqui para cima. E operando aqui desinteresse em pontos com zeragem em centro de canal ou, se possível, topo de canal. Por que eu estou imaginando que é um canal agora? Porque ele já veio fazer o desenho dele aqui de baixo e não conseguiu romper. Tentaram romper com uma forçada e está renovando fila para cima. Toda vez que eu faço aqui o negócio que a gente está fazendo aqui, né, ó, nos passos, vocês podem ver que é sempre a mesma coisa. Eu nunca faço invertido. Eu nunca vou fazer, nossa, o que aconteceu com o fluxo aqui? Por isso, tudo bem que o cenário que eu estou desenhando aqui já estava traçado na cabeça antes, né? Mas eu nunca vou do fluxo para o gráfico. Do fluxo... Nossa, peraí. Do fluxo para o gráfico, eu não faço isso daqui, ó. Não faz isso daqui. Tem que ir da base gráfica. Vou desenhar de outra cor aqui, ó. Tem que ir da base gráfica para o fluxo. Não vai dar ruim. Você vai ficar pegando a operação de 5, 6, 7 pontos e não vai saber o que fazer.
Olha lá, os caras agora acontece a mesma coisa que estava acontecendo aqui em cima. Aqui não renovava preço para cima, depois, né, quando eu falo renovava preço para cima, é que eu já olhei várias coisas antes, que nem eu falei, eu tô indo do gráfico pro fluxo. Se você me falar, pô, não renovava a fila para cima, antes de ver as coisas que estavam no gráfico, ou antes de ter o cenário na cabeça, grandes chances de você não conseguir fazer a operação, grande chance de você, se você entrar na operação, você não conseguir alongar a operação. Porque você não sabe até onde tem que ir. E se não for até onde tem que ir, você já tem que também saber o que poderia acontecer. Só que a gente desenha um negócio aqui atrás. É isso que eu tô falando. Tem que saber a base e tem que saber do que pode acontecer ou não antes de passar das fases lá, né? Fase 2, 3, 4, 5, 6. Aqui embaixo, a mesma coisa. Os caras estão aqui. Depois de entender tudo isso que a gente está falando aqui, desde aqui de trás, desde os cenários que poderia vir até aqui em cima, que não foi o que aconteceu. Aconteceu o cenário 2, que era esse daqui, testar a mínima, que também não era o cenário principal, né? O principal era romper esse pivô aqui de baixo. Não aconteceu. Beleza. Eles estão aqui batendo bastante lote agora, grande parte das vezes maior do que a fila do mini e renovando o preço para cima. Daí aqui eu tenho essa operação aqui para mim é uma operação muito melhor do que essa daqui. Tipo assim, vamos dizer para não digo nem para iniciante, até eu mesmo gosto de fazer isso daqui, porque meu stop tá muito pequeno. Tipo, eu posso topar com 5 pontos tranquilamente. Eu vou estar abaixo de uma região importante, já sei o que aconteceu. Meu payoff aqui é alto, né? Porque se eu for zerar, vou zerar próximo lá do centro do canal. E se ele vier romper o centro do canal, eu tenho que levar ele lá até acima desse cara aqui depois de 603 ali para 610, depois de 610 até a máxima no 620, né? Que estava aqui a máxima do cheio. É, isso aí. Então, sim, para mim aqui seria regiões melhores, atuações melhores, qualquer lugar aqui. Qualquer lugar que pegar o preço tá bom. Vai ficar 5 pontos, 6 pontos de qualquer jeito. Olha só a facilidade que tem de mover preço. Olha só a relação de quantidade de lote gasto versus eficiência de movimentação de preço. Em relação ao tempo, em relação ao gráfico. Só que para eu conseguir construir isso daqui, eu já tive que desenhar um cenário lá atrás. Aliás, 4 cenários, né? 3 deles não aconteceram. Aconteceu o 4º cenário. Que geralmente vai ter essa quantidade, tá? Se vai para cima, como é que vai? O primeiro, se vai para cima e rompe. Aliás, se vai para cima e inverte em região, o primeiro, se vai para cima e não inverte, é o segundo. Se vai para baixo e inverte, é o terceiro, né? Vamos deixar assim. Se vai para baixo e não inverte, seria o quarto. Hoje aconteceu o 4º aqui pra gente, ó. Daí, enquanto ficar acima do 85, a operação continua a mesma coisa. Esse cara aqui, ó, 81, eu não gostaria de deixar ele aqui. Já falei pra vocês que eu não gosto de deixar um ponto da mínima e máxima, né? Mas, enfim, pra ilustrar aqui o trade, daria pra deixar, só não gosto muito, porque a chance disso daqui de ser executado é grande. Agora, pessoal, batendo aqui, tem menos compra? Tem menos compra. Os caras estão batendo aqui e não tá descendo? Sim. O cenário aqui tá inteiro, né? Vamos dizer assim, continua acontecendo o que a gente desenhou antes? Sim. Então não precisa sair da operação. Já tomei meu risco aqui, né? Eu posso perder aqui, sei lá, R$50, R$60, ou eu posso ganhar 150, R$120. Nesse caso aqui eu tô com 3 contratos, tá? Mas considera isso aqui um contrato só. Seria tipo isso daqui, né? Ele subiu aqui numa situação onde eu não consigo mover meu stop gain muito bem. Porque... Não vou pausar. Porque aqui nessa região ele estava travadinho, aqui no 87. A gente estava falando que ele não podia ficar acima do... Aliás, abaixo do 85.
Daí ele ficou acima do 85 e começou a ficar acima do 87 com 88, 88,5. Só que depois ele rasgou um pouco aqui, eu tô meio sem ponto de stop gain. Né? Então aqui a gente já tem uma região que foram duas inversões de polaridade, tanto aqui quanto aqui, né? O que pode ser meio preocupante. Se você gosta de fazer parcial, pode ser uma boa hora para fazer uma parcial. Se você gosta, eu não gosto muito. Para mim não faz muito sentido. Mas já passei pela fase de fazer parcial também, até entender que não fazia sentido, tive que passar pela fase da parcial. E que é normal. Daí, o stop gain normal aqui seria tipo, de novo, aqui teria que botar a operação agora no 0 a 0, né? Ele tá andando uma frequência para cima, é normal que ele volte meia frequência, mais ou menos ali, e continue no ramo dele lá, no rumo dele. Eu não tenho muito problema com a operação voltar dentro de um balanço. De novo, se você tem, aqui é uma ótima pedida para você fazer o parcial. Eu vou fazer parcial aqui, mas eu não faria. No 3. E daí eu só a entrada tava no 5, né? Sobraram 2 lotes lá e daí ficaria aqui. Eu colocaria os meus 3 lotes aqui no 5 e deixaria a operação andar. Mas aí. Vocês que mandam. Vamos revisar aqui o documento, rapidão. Ó. Existe região desses mini blocos. Nesse caso aqui, na primeira operação que a gente fez, que eu não cliquei, né? Mas teve. Se você não achou ali, né? Os mini blocos ali que a gente estava falando do suporte de resistência pequenininho, espera a sua zona. Que é o que eu tava fazendo, que eu fiz agora aqui, a operação que para mim foi mais clara, né? Esperei a zona que já era planejado antes. Junto disso, calcular o stop aceito, tal, que foi o que eu acabei de falar. Daí tomei aqui, ó. Aconteceu o que eu esperava? Sim, né? Aconteceu o que eu esperava. Juntar os 7 passos, as subdivisões, avaliar o risco e alvo médio. Tá. A gente já tem aqui um risco-retorno mais ou menos de 2. Junto disso, elencar a quantidade de fatores a meu favor versus quantos fatores tem contra. E também é mais ou menos o que a gente está fazendo agora. Alvo de inversão de polaridade, parcial ou não, compra já não empurra mais tanto preço com agressão, porém com book. O que não é tão interessante para uma operação rápida, né? Mas enfim. Condução do trade, daí aqui tem aqui coisas que podem impedir o trade andar, no caso a região de alvo que a gente tinha ali atrás. Avaliar as regiões comparando com o ponto 7 com o ponto 8, que aconteceram antes da entrada e avaliar se o cenário mudou. Tá, o ponto 7 e o ponto 8 era o quê? Comparar de novo os mini suportes e ir calculando o stop, ou stop gain nesse caso, né? Imaginar possíveis cenários para a operação após estar dentro dela, né? Que isso aqui é a parte da condução do trade. Mas você também tem que fazer isso aqui. A gente tem que colocar isso aqui em algum lugar, não? Que eu acho que seria aqui, ó. Comparar. Depois que você comparar aqui, você vai ter que botar aqui, mais ou menos, né? Imaginar possíveis cenários para a operação, que foi o que a gente estava fazendo hoje. É isso, né? Aí. Geralmente 4 cenários lá. Que é o que eu estava falando também agora há pouco, né? A gente desenhou 4 coisas. 2 coisas principais. E dentro dessas 2 coisas tinham. Juntando tudo, tinham 4 situações, né? Tá, é isso aí. Daí aqui. Continuar até perceber o cenário contra. Ou contra o que você estava imaginando, né? E daí voltar para o cenário 8 ou 8 estrela para elencar os fatores contra a favor. Daí, se for a saída da operação, se os fatores mais fatores contra essa posição, deveria sair, né? E daí depois você deveria reiniciar o processo para reentrada de alguma posição que você queira tomar. Ou não também, se quiser deixar, dependendo da quantidade ou tamanho da operação que você fez. Poderia sair fora, né? Do mercado. Ó, o stop estava em 85,5, tá tranquilo ainda, né? Ficou 2, 3 pontos acima. A venda caiu com uma paulada só, meio seco. Já voltou do 7 para o 9 rapidão. Aqui a gente já tem uma situação de
top gain bem mais tranquilo do que antes, né? A gente já consegue saber que a partir desse 88 aí, é o que tá parecendo ser importante, a gente deveria estopar. 86, 85 ali, acho que ficou bom. Ficou bom. 0 a 0, né, no caso. No meu caso, pra quem fez parcial, já estaria ganhando dinheirinho. Daí a gente começa. Vou pausar de novo pra poder desenhar, tá? Vamos lá. Começa a imaginar de novo as regiões lá. Ele veio pra essa perna aqui, retraiu, não conseguiu fazer mínima, né? Nem conseguiu testar a mínima desse pivô aqui pra ter a possibilidade de romper. Se vocês forem ver, a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui atrás, só que num espaço menor. Daí aqui a mesma coisa, ele armou um pivô de baixa, mas aqui também nessa alta ele tá armando um pivô de alta. Se ele romper esse cara aqui, o que deveria acontecer? Ficar acima dele. Se ele ficar acima dele, tem que replicar essa perna aqui atrás. Dá quantos pontos aqui, ó? 10 pontos, vai. 10, 12 pontos aqui, que seria uma frequência padrão. Onde é que eu vou colocar meu zero? Próximo da minha entrada, né? Assim, ó. 85 ali, enfim, onde é que você iria estopar? Onde é que tá a sua entrada? A sua agressão tá por aqui. Se você agrediu 85, 86, você consegue aproveitar o alvo ali de 11, 12 pontos. E dependendo de como é que for o rompimento, você consegue aproveitar o alvo do rompimento aqui, que é um pouquinho para cima. Não vai mudar muita coisa nesse caso aqui, porque a pontuação é meio pequena, né? Mas você teria esse cara aqui também, né? 100% ali no 605. Ou... Eita, peraí. 605 ou aonde você entrou, que seria no 98. Não ia mudar muita coisa, né? Vai dar 6 pontos a mais só, 7 pontos a mais. Os caras batendo trazendo até o 90, já renova o book rapidão pra cima. Acima desse 90 aí parece que tá começando a ficar forte. Seria um mini suporte, né? Dentro daquele passo 7 que a gente tem no documento. Se a gente tem o 90 como passo, uma região forte, dá pra pensar em começar a zerar abaixo dele sim. Só que eu diminuo a probabilidade do meu trade correr, né? Ó, é bem mais ou menos, né? Isso daí. Ele ficou acima do 5 ali, do 4, que era onde deveria romper esse pivôzinho aí de alta. Um fractal muito pequeno, tá? E se ele continuar acima, agora a gente já tem uma região um pouco maior para colocar o stop gain, que seria ali 92, né? 91,5. Daria 6 pontos para cima de onde a gente estava. E aí, ficando acima dessa região, tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Se ele não ficar acima dessa região, que é o 5, aí 4, ele vai falhar. Vou desenhar de novo, ó. Ele vai falhar esse cara aqui. Não vai fazer isso aqui e replicar essa perna aqui de trás, né? Ele vai vir aqui, perna para cima, perna para baixo, não romper o pivô. E aí pode começar a acontecer aquele desenho que a gente tem lá atrás que eu falei para vocês, né? Começa a não romper pivô, a frequência começa a ficar menor e aí vem lá para baixo testar essas regiões aqui ou essas regiões aqui, que é o que eu não quero que aconteça. Enquanto ele estiver aqui em cima, tá tudo bem. Tem um pouquinho mais de lote aí no 600, tá meio seco o book do Mini aí hoje. Por sinal, hoje no ao vivo tava bem cheio, né? Até achei estranho. Mas... Bom, ficou acima do 94, a perna do 99 foi completa, aparentemente, e tinha outra lá no 605, não era isso? Tem esse alternado Fibonacci. E acabou coincidindo com esse último topinho aqui no 600, né? 605 por aqui.
Agora não tem muito mais o que a gente fazer, cara. Tem que esperar o trade andar. Stop gain tava aqui no 92. Se ele começar a ficar aqui em cima, já dá pra começar a pensar em subir stop gain, né, no caso. Daí você vai subir stop gain pra onde? Aqui pra cima, coladão? Não, né? Você tem que entender de novo. Olha só, vou repetir a mesma coisa. A gente acabou de entender um movimento de pivô que replicou a perna. Daí o que ele pode fazer, que eu falei lá no começo da aula? Romper pivô, replicar a perna, voltar para testar a região de cima. Que no caso seria um pullback em pivô ou inversão de polaridade, como é que você quiser entender isso aqui. Se ele ficar acima disso daqui, não é ideal ainda, porque ele pode vir de novo, pelo menos testar esse cara aqui, e se ele romper esse cara aqui já é outro pivô de alta. Se ele romper esse outro pivô de alta aqui, para onde é que ele vai? Replicar nessa perna aqui para cima. É a mesma coisa, cara. É sempre a mesma coisa. O que vai variar mais aí é o fluxo. Por isso que eu tô falando pra você não colocar o fluxo na frente do gráfico. Se quiserem ver também outra coisa, um fractal um pouco maior, é entender ali o Fibonacci do dia, né? Tá aqui, ó. Aqui esse Fibo aqui. Pode contar o gap ou não, pode marcar os dois para entender onde é que tá. Testando 50% aqui pode ser meio perigoso, né? Daí da forma que ele vai testar os 50, a gente tem que entender os pivôs menores. E daí no caso você vai ter que saber fractal, que a gente já falou na outra aula. Se o fractal pequenininho está fazendo topos ascendentes, no caso rompendo o pivô e fundos maiores, né, no caso fundos ascendentes também, está entrando num canalzinho de alta que pode vir formar nos 5 minutos. Isso no gráfico de 1 minuto, né? Pode vir aparecendo nos 5 minutos uma barra ali de compra ou iniciar a tendência dos 5 minutos, que pode depois iniciar a tendência do 15. A gente está vendo já o terceiro rompimento de pivô de alta aqui no gráfico ou segundo, né? De alta aqui. E testando os 50% que sim, é uma região que pode ser chata no dia, naturalmente, né? Daí é mesmo desenho aqui, vou pausar de novo, vou desenhar a mesma coisa, ó. Vai lá, deixa eu desenhar no feio que fica mais fácil pra vocês verem, né? Aí. Perna de baixa, teste, no 50, 61.8. Ele pode voltar para romper esse cara aqui? Pode. Ele vai parar no 50% ou 61% de novo? Não sei. O que vai falar pra gente? Agressão de fluxo aqui. Os caras estão batendo um montão a 600, o preço nem desloca praticamente. Voltou meio ponto com, sei lá quantos contratos tem aqui, 700 mil contratos? O que não é o ideal para mover preço para baixo, né? Obviamente. O que acontecia aqui antes, ó, nessa região dos 600, o 97 estava meio bloqueado, né? Que eu até falei pro Mauro. 604 ali dá na região do 61.8 mais ou menos. Se romper o 61.8, igual o desenho verde que a gente fez lá na frente, aliás, lá atrás, no começo do replay, ele deveria vir testar o 26.3, que é próximo do 11. Se romper o 11, testar máximo. Beleza. Tá acontecendo a mesma coisa daqui com aqui atrás? Aconteceu no 7, né? Aí nesse 600 não aconteceu antes. E antes ele veio com meio que uma forçada, de certa forma, aqui pra cima, né? Que é o caso que tá acontecendo aqui, ó. BTG tomou 1000 lotes aqui da Votel 3, que é a mesma região de antes. Só que dessa vez, olha só a diferença aqui dos caras aparecendo atrás dele, ó. Se isso daqui morrer, pra mim isso daqui é o centro do fluxo de agora, ó. Se isso daqui morrer, vai ficar igual que tava antes.
Se ficar igual que estava antes, o desenho vai ser o mesmo. A atuação vai ter que ser a mesma. Vender ou não. Se não acontecer, tem que ficar acima desse cara aqui. Para replicar o desenho, a possibilidade verde que a gente desenha lá no começo do dia. As bolinhas verdes aqui em cima. Né? E aí vamos ver, ó. Se o stop gain aqui deveria ser mexido? Sim, eu mexeria no stop gain sim. De novo para onde? Pro pivô rompido anterior. Que no caso é isso aqui, né? Vocês dá pra ver aí, vou desenhar aqui com canetinha. De novo 600 lá, os caras batendo nele e não conseguem virar. Isso é interessante pra gente? É, bastante, né? Absorveram compras aqui também, né? Nos preços do 4 e do 3. Vou desenhar de novo aqui. 600 ali tá mostrando pra gente uma região forte, né? Vou botar meu stop aqui embaixo, ó. 97,5 já seria mais que o suficiente. 5 pontos abaixo dessa região aí. Daí de novo aqui, ele formou outro pivôzinho, retraindo aqui próximo dos 50% dele. Se romper esse cara aqui, mais uma frequência pra cima. Se não fizer a frequência, o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu aqui embaixo. Ele não completou essa frequência aqui. Daí começa a dar ruim, em cima de uma zona de volume, em cima de 1,8 de FIBO. E aí sim, aqui vai dar a saída do trade, né? Mas se não, aqui ele tem que me dar mais 10 pontos pelo menos. Acabou de completar em cima do 26,3. Vou marcar de novo aqui também pra vocês verem que tava lá, né? Ó. No 11 aqui, ó. Se rompeu o 11, daí é máxima. Mas o stop gain deveria vir pra onde? Aqui pro 605, né? Que era a região que não tava conseguindo romper antes. Não precisa mais ficar aqui. Deveria ficar por aqui. Abaixo 605, já era, né? Tá vindo com mais pressão de compra. Se tá vindo com mais pressão de compra, a gente sabe que já rompeu, que tava completando aquele cenário das bolinhas verdes que a gente fez antes disso aí tudo acontecer. Eu já imagino que ele possa vir testar aqui a máxima, no 20 lá, ó. Porque tava desenhado isso desde antes, eu não tô inventando nada, tô replicando a mesma coisa de todos os trades. A maioria dos trades que eu faço é assim. Tipo, vamos botar 80% dos trades é assim. Daí do 602 pra cá já tá dando 13 pontos, né? É bastante coisa. A região importante de antes, inversão de polaridade anterior, era aqui no 11, né? Ó. Daí de novo, tem que tomar um pouco de cuidado. Botar aqui no 9, no 10, enfim. Já era. Se você tá num, vamos dizer, um estágio, né? Enfim, de não operar com ordem stop, ordem limite aqui para ordem stop, no caso, não digo ordem stop para estopar a operação stop loss, no caso, ordem stop de gatilho mesmo, né? Não opera com ordem na pedra, acho que é mais fácil falar assim. O que eu esperaria acontecer aqui? Eu esperaria formar uma regiãozinha de acumulação aqui, ó. Não conseguir passar dessa região. Daí eu continuaria na operação. Se ele passasse um pouco mais para baixo aqui com agressões mais fortes de venda, daí eu teria que zerar na mão, né? Mas eu acho que a maioria de vocês opera com ordem no dom. E aqui não seria um mau stop gain, não. Se fosse corrigir isso daqui, deveria. Vamos entender o que aconteceu aqui, ó. Por que eu saí da operação e o que poderia ter feito de diferente aqui, ó. Pra nós. Ó. A gente tá vendo que eu saí da operação bem aqui, né? Tá falando 9,5, eu acho, com a minha ordem. Ou 10, sei lá. Mas olha só onde é que tá aqui o 9,5 com 10, ó. Eu coloquei errado, ó. Vou botar aqui 9,5. Mais ou menos aqui, ó. Vou marcar aqui uma linhazinha rosa. Vou arrancar isso daqui.
Olha lá. Olha só onde é que tá. Eu tô vendo que ele tá passando. Passou essa vez, passou essa vez, passou essa vez, passou essa vez, passou um pouquinho essa vez. Onde é que deveria estar meu stop aqui? Isso aqui foi erro técnico, tá? Por isso que eu falei pra vocês outro dia que eu tenho que melhorar algumas coisas ainda, ó. Deveria estar aqui embaixo, né? Ó. Porque eu já sabia dessa região aqui antes. Esses carinhas aqui. Ué? Já sabia disso aqui antes, ó. Eu que não prestei atenção e daí coloquei errado. Mas, de qualquer forma, foi um trade bom. Mas eu acabei de matar a minha possibilidade dele testar máximo e me dar mais 9 pontos por um erro técnico de meio ponto. Daí é tenso. Ó, agora teria pego, não teria jeito, né? Mas, enfim, aqui não era pra ter saído, não. Nessa primeiro teste, né? Isso acontece muito mais vezes do que vocês estão achando. Não é só nesse dia do replay, não. Às vezes sai errado e, tipo, poderia ter pego 5, 6, 7, 8 pontos a mais, entendeu? Isso no final do mês pode fazer bastante diferença, né? Ou no final de um período maior, assim. Mas é ajuste fino, né? Não é um negócio grotesco, não. Bom, hoje a gente conseguiu fazer praticamente meia hora de replay. Foi legalzinho. Teve bastante coisa. E deixa eu ver aqui no documento pra gente ver os negócios aqui, ó. Eu não mudei quase nada, né? Eu acho que eu fui seguindo as coisas ali, sem ver, mas fui seguindo. A gente apagou, fez tudo isso aqui, fez isso. Percebemos algumas coisas ali atrás. Essa parte aqui, ó, do imaginar os cenários, igual a gente fez ali atrás, vocês acham que deveria estar onde? Fala aí no chat pra mim. Ou no microfone, sei lá. Eu acho que isso aqui deveria ser uma parte do processo, sei lá, aqui dentro, ou subprocesso dentro do intraday mais região. No 6? Subtópico do 6? Pera aí. Vou botar aqui. Imaginar cenários? Subtópico do 6 ou 7? O Mauro falou no 7 ali, ó. Ou é o subtópico do 7? O Acho cenário no pode ser fora do 7. intraday. Porque todo o tempo, que nem o replay que você fez, né? Ele rompe, não rompe e vai mudando o cenário, né? Vai imaginando um novo cenário. Então, se não romper a mínima, ele teria que voltar e recuar pelo menos 61.8 e inverter. Caso não inverta, vai testar máximo, enfim. Pô, e se a gente pôr nos dois? Porque que o Douglas falou, o cenário pode ser fora do intraday, né? No caso, análise gráfica do padrão ali, né? Daí, tipo, tem que fazer isso aqui antes de começar o mercado e tem que fazer isso aqui durante o mercado, né? E aqui é o intraday. Isso aqui é o intraday fluxo seria o operacional mesmo ali, né? Daí acho que ficou melhor assim. Acho que excluir isso daqui não faria muito sentido. E acho que excluir isso daqui também não faria muito sentido, né? Teria que fazer nos dois mesmo. Aliás, tem que fazer toda hora, né? Mas isso aqui, como a gente se entende como é o dia inteiro operacional, daí é aqui. Por que tem que fazer toda hora? Porque quando a gente acaba uma operação, ou se não entrou na operação, né? Eu ver aqui, ó. Na entrada, se não aconteceu, no caso que você estava esperando, começar pensando no cenário inverso e não criar viés no que você quer que aconteça. Voltar à análise do passo 5. É isso aí. Se não acontecer, eu imaginava colocar alguma coisa assim, mas estava aqui, né? Porque eu tava pensando assim, se a pessoa perdeu uma entrada, por exemplo, daí ela vem. Ela tem que reiniciar isso aqui, né? Reiniciar mais ou menos, né? Porque de novo ela vai reiniciar já com isso aqui. Já com as vantagens de saber o que poderia ter acontecido antes ou depois e vai ter mais informação na cabeça. Ou deveria ter, né? Então ela vai reiniciar. Se ela não conseguiu entrar, ela vai lá e reinicia para o passo 5 que está escrito aqui, ó. Ciência de comparação.
começar as possibilidades do georrisco, né? Imaginar os possíveis. Na verdade, isso aqui é o contrário. Eu acho que isso aqui é o 5. Isso aqui é o 6. Peraí. Isso aqui deveria ser o 5. Isso aqui deveria ser o... Esse é o 5, na real. Daí, esse daqui é o 6. Aí. Começar a pensar nas possibilidades do dia, né? Aí o senso de comparação com o que aconteceu antes. Isso daqui é intraday, então isso daqui deveria ir lá no passo 5. Aí. Isso daqui não tem aqui no 6. Porque se a pessoa volta aqui pro 5, ó. Eu fiz a mesma coisa. Ah, não, tá certo. Se a pessoa volta aqui pro 5. Cadê? Aqui, ó. Se ela voltar pra análise do passo 5, ela tem que começar a pensar nas possibilidades do dia. E daí depois tem que comparar com o que aconteceu no intraday. Depois ir pro intraday de verdade. E... Não, na verdade, aqui é o passo 6, ó. Por isso que eu mudei ali em cima. Tem que voltar a analisar o passo 6. Daí já começa de novo sem de comparação com o que aconteceu antes, né? Com as informações que ela já tem. Começa o intraday, faz isso que a gente fez hoje, desenhar, entende as regiões de mini suportes e resistências e segue a vida aqui. Né? Então, se sim e se não. É isso aí. Acho que... Pô, não sei se tem muito mais o que pôr aqui, não. Porque depois que a pessoa sai da operação... Mais faturas contra posição, 2 vezes o mesmo cenário contra no mesmo trade. Isso aqui foi o que a gente fez na aula anterior, quando a gente estava testando, e daí acho que o Marcos tinha perguntado alguma coisa em relação à colocação do stop gain. Daí foi feito isso daqui. Para a saída da operação. Se acontecer 2 vezes o mesmo cenário contra, no caso, seria aquele desenho que a gente estava fazendo, né? Testou um pivô, rompeu, beleza. Tem que ficar acima. Daí testou um pivô, não rompeu, ou fez topo mais baixo. Aqui já deu uma oportunidade de você sair. Essa daqui seria a segunda oportunidade de você sair, né? Que no caso é isso aqui, ó. Acontecendo 2 vezes o mesmo cenário contra, ou o cenário parecido 2 vezes contra, né? Já seria uma possível indicação de que o mercado ali não quer mais subir, no caso desse desenho que eu fiz. Daí por isso você sair da operação. E aí no passo 8.3 você vai lá e reinicia o processo desde o passo 3 e 4. Vou ver aqui, ó. Perceber as regiões de intraday, tá? Fluxo nas regiões importantes do dia. Começar a pensar, tá? Gente de comparação, tá? É isso aí. Acho que agora tá mais coerente. Salvar aqui. Pra quem não tá na mentoria lá e não tá no grupo, eu vou colocar, e que tá assistindo as aulas gravadas, né? Eu vou colocar o documento do Word lá na própria plataforma, daí todo mundo consegue baixar. Senão eu mando só no grupo lá, às vezes as pessoas não têm. Do outro grupo, né? Ou que já acabaram o período. Beleza? É isso aí, então.